Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus que salva a nós sem nenhum valor a ser pago por nós e nos considerou como seus filhos e nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor. Nós agradecemos verdadeiramente diante do Senhor Deus. Esse tempo agora, nós todos que fomos salvos pelo Senhor, estamos reunidos diante do Senhor Deus para aprendermos a sua palavra. Todos os irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, que estão em suas casas, em seus lugares para aprender a palavra, que o Senhor Deus possa estar no meio deles, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um deles e possa conduzir as suas vidas. Nossas igrejas que estão pelo país todo, nossas igrejas que estão espalhadas pelo mundo, que estão guardando a sua fé, pregando o Evangelho fortemente, Senhor. Que o Senhor possa proteger todos eles, seja em espírito e em carne. Que nenhuma pessoa se perca, mas sim que todos possam viver dentro da graça necessária permitida diante do Senhor Deus. Que possam viver sempre dependendo da sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa permitir a sua misericórdia. E aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem no meio da fraqueza em seus corações, aqueles que estiverem na dificuldade das suas fraquezas, que o Senhor possa sustentá-los e possa levantá-los mais uma vez. Que a cada momento que passa, o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária para nossas vidas. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho que nós devemos percorrer. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho que nós devemos percorrer, qual a vontade do Senhor, qual o trabalho que nós devemos cumprir. Que o Senhor possa nos permitir coragem, sabedoria, para que nós possamos aprender a discernir a sua palavra, que nós possamos viver para a glória e vontade do Senhor Deus. Que o Senhor possa nos permitir maior graça. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 내 갈 길 멀고 밤은 깊은데 빛 되신 주 저 본향집을 향해 가는 길 비추소서
길 멀고 밤은 깊은데 빛 되신 주 저 본향집을 향해 가는 길 비추소서 내 가는 길 알지 못하나 한 걸음씩 늘 인도하소서. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Efésios, capítulo 6. Palavra de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4, eu irei ler. Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교양과 훈계로 양육하라. 까지. Então, este mês nós chamamos do mês da família. Então, o mês todo nós temos o dia das crianças, o dia dos pais, então vários dias e dias diferentes. Normalmente no dia a dia nós não lembramos, mas quando chega essa data nós podemos relembrar a nossa família. Então, na melhor estação do ano, que é a primavera, nós temos o mês da família, então eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouco mais sobre a família. E que dentro da família nós possamos lembrar da preciosidade, que nós possamos amar uns aos outros, que nós possamos cuidar um dos outros, que nós possamos ter essa data para verificarmos este amor um para com o outro. Eu acredito que seja um ótimo tempo para tal. Então, para a nossa vida de fé também, é bem necessário que isso aconteça também. Dentre muitas palavras da Bíblia que nós estudamos, existe a palavra referente à família. Qual o trabalho que os pais devem fazer, qual o trabalho deve ser feito pelos filhos, o trabalho da esposa, do marido, existem diversas palavras. E é por isso, no dia 5 foi o dia das crianças. Então, existe um dia das crianças internacionalmente, penso eu. Mas ontem nós tivemos o dia dos pais, no dia 8. E na próxima semana nós teremos o dia do mestre, do professor. Então, cada data, quando se aproxima referente a uma pessoa, a algum tipo de pessoa, grupos de pessoas, nós pensamos que realmente é necessário para relembrarmos. Porque enquanto nós vivemos a nossa vida de fé, a família é algo muito precioso e importante, essencial. Porque enquanto nós vivemos a vida de fé é desde o momento que nós nascemos de novo,
até a vinda do Senhor ou até a nossa morte, nós vivemos a vida de fé diante do Senhor. Então, a vida de fé, ela é realizada tanto dentro da igreja, mas também dentro da nossa família. E dentro da nossa família ainda existem muitos irmãos e irmãs que não receberam a salvação, familiares que não receberam a salvação. Então, realmente nós, para vivermos a vida de fé dentro da nossa família, nós precisamos fazer o trabalho essencial de pregar o Evangelho para nossos familiares. E é por isso que a vida de fé, ela precisa acontecer muito bem desde a família, dentro da casa. Então, se nós olharmos o apóstolo Paulo estava aprisionado em Roma. E ele enviou essas cartas para a igreja de Éfeso. E se olharmos no capítulo 6, ele disse: vós, filhos, pais, servos. Então ele foi separando cada pessoa por pessoa em seus grupos. Então ele cita cada grupo de pessoas. Então, na palavra que nós lemos, nós podemos ver que ele se refere aos pais e aos filhos. Então, ele está chamando dessa maneira. Então, esse coração de responsabilidade, de cuidado, eu penso que ele queira transmitir algo assim. É por isso que nós vivemos uma vida de fé normal. É necessário que a vida de fé dentro da igreja, a vivência dentro da igreja, a vivência dentro da família possam estar bem combinados. Tem muitas pessoas que vivem muito bem em relação à família, cuidam bem da família, pensam bastante sobre os seus familiares. Eles consideram como preciosos, cuidam, ajudam. Mas no trabalho da igreja, eles fazem de forma bem vaga. Então, realmente, tem trabalhos que ele precisa fazer, mas ele deixa de lado. Então, isso é algo errado, mesmo ele tendo vários trabalhos a fazer na vida. Porque existe um trabalho a ser feito dentro da família, mas também existe um trabalho a ser feito dentro da igreja que é precioso. Então, tem muitas pessoas que fazem muito esforçadamente dentro da igreja, mas tem pessoas que dentro da sua família, eles não conseguem ser tão sábios. Eles vivem de forma realmente bem esquecida. Então, isso é algo que nós precisamos realmente aprender, porque isso não é algo apto diante de Deus. É por isso que você viver a vida de fé apta diante do Senhor é você viver bem dentro da vivência familiar. E você precisa fazer todo o trabalho necessário e digno dentro da igreja. E é por isso que se nós olharmos na palavra que nós lemos, ele fala vós, filhos. Então ele fala pais também. Então, pais, mãe e pais estão inclusos nessas palavras. Então, ontem nós vimos que antes era o Dia das Mães, mas eles colocaram, acho que a palavra pai no meio para tentar transformar no Dia dos Pais em coreano. Então, porque tem pessoas que dizem, mas o Dia dos Pais é todos os dias do ano. Bom, eu não sei muito bem. Então, porque todos os dias nós podemos falar, Dia dos Pais todos os dias. Então, isso não é algo correto. Então, para os pais não se sentirem chateados, eu acredito que nessa data que era Dia das Mães, incluíram os pais também. Então, mas de qualquer forma, é Dia dos Pais, onde é mãe e pai inclusos. Então, existe um trabalho a ser feito por esses pais. Então, eu quero pregar um pouco sobre a vivência familiar da Bíblia. Então, o trabalho que o filho precisa fazer pelos seus pais está escrito aqui. Se olharmos de forma simplificada, fala, vós, filhos. Então, filhos podem ser crianças pequenas, podem ser filhos que já têm bastante idade também. Mas esses filhos, enquanto seus pais estiverem vivos, vocês precisam ver bem essa palavra, porque eles sempre gostam de estar sempre atentos aos filhos. Então, realmente tem pessoas que ficam observando para os seus pais que já faleceram e ficam imaginando, eu queria ter cuidado melhor dos meus pais enquanto eles estavam vivos, mas eu espero que vocês possam ter esse coração de servir ao Senhor Deus no lugar deles.
Então o Senhor Deus aqui ele disse: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Então, se olharmos essa palavra, é uma palavra santa, é uma palavra necessária que ocorra. Então, se olharmos em Hebreus capítulo 12, versículo 9 também. Então, mesmo que o Pai ele castigue, ele permita realmente o castigo para a nossa carne, nós precisamos nos sujeitar e amar mais ao Pai, não é mesmo? Então, porque nós temos o Pai da carne, mas também temos o Pai do Espírito. O Senhor Deus é o Pai de todo o Espírito. É por isso que o Senhor Deus, Pai, que nos salvou, Ele está no reino dos céus. É por isso que como nós devemos depender diante do Senhor, nós precisamos depender dos nossos pais também. Então, como nós precisamos depender dos nossos pais, nós precisamos depender diante do Senhor Deus. Precisamos servir, precisamos sujeitar. E é por isso. Então, você estar honrando aos seus pais é um trabalho lógico a ser feito pelos filhos. Então, os pais me fizeram nascer, eles me criaram, eles me ensinaram. Então, quer dizer que você está retribuindo pela graça do Senhor. Isso é algo totalmente lógico, não é? Então, isso é algo realmente muito natural que ocorre. Então, após você se casar, você ter os filhos, você criar os seus filhos, você consegue perceber quão difícil é o trabalho de criar os filhos. Não é algo fácil. Nós olhamos os pais de hoje em dia, nós podemos ver que os pais de antigamente sofreram bem mais do que os pais de hoje em dia. E é por isso. Então, todo esse trabalho que os pais realmente fizeram nascer, que eles criaram. Então, tudo isso é uma grande graça dos céus. Então, realmente, nós não podemos esquecer de forma alguma. Se olharmos em Colossenses capítulo 3, versículo 20, ele fala: filhos, obedecei a vossos pais em tudo, por isso é agradável no Senhor. Então, ele fala em todos os trabalhos, em tudo, nós precisamos ser obedientes aos pais. Então, porque isso é agradável diante do Senhor Deus, isso agrada a Deus. Então, nós podemos dizer que é um tema muito importante diante de Deus. Então, nós não podemos pensar que os nossos pais, que já estão idosos, eles são um peso, um fardo para a nossa vida. Nós temos uma chance de servir aos pais enquanto eles estão vivos. Então, isso é uma grande graça diante do Senhor Deus. Então, realmente tem pessoas que falam: eu estou tão cansado, é difícil a minha vida, eu queria que meus pais falecessem logo. Então, ou quando dá o novo ano, eles cumprimentam falando: que o Senhor, mãe, pai, vocês possam viver durante longo tempo, vida longa para vocês, e cumprimentam eles, mas no coração está falando: eu queria que eles partissem logo. Porque está cansado de fazer isso, mas isso é errado diante do Senhor Deus. Mesmo que os filhos eles sirvam bem, honrem bem aos seus pais, eles não conseguem nem retribuir 10% do que os pais fizeram por eles. Então, nós não podemos pensar que os nossos pais são como fardos. Então, vamos procurar a palavra de Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Então aqui ele fala para você ouvir ao teu pai, então você quer dizer obedecer a ele. Então, não é para desprezar a sua mãe quando ela envelhecer. Então quando os pais envelhecem, você pode começar a desprezá-los.
Então, hoje em dia, quando eu escuto histórias das pessoas mais velhas, idosas, então, quando ele tinha uma herança bem grande, então, os filhos, eles cuidam muito bem dos pais, vêm e ajudam, honram, servem aos pais, trazem presentes, cumprimentam no ano novo. E quando sua herança toda já acabou, os filhos eles já começam a desprezar os pais, não dão tanta atenção. Porque eles não sentem mais nenhum benefício em cuidar dos pais. Então eles ficam pensando, será que o meu pai vai me dar a herança ou não? E é por isso que alguns pais, eles pensam, não falta muito tempo para eu morrer. Então eu vou ter que dar tudo para os meus filhos logo da herança. E ele dar tudo de herança, esse é o coração dos pais. Então, os pais eles querem dar e dar e dar mais ainda, tudo que até o impossível. E é por isso que quando nós olhamos para isso, seria bom se os filhos retribuíssem. Mas eles consideram isso como algo pequeno. Então, eles precisam fazer o além de toda a graça que eles recebem. E é por isso que as pessoas que quando já estão com a idade avançada, eles dizem, guardem bem os seus bens. Então, muitas pessoas dizem isso. Porque quando os pais eles vão envelhecendo, os filhos começam a dar as costas para os pais. Então, os pais eles começam a sentir como se fosse uma traição. Porque os filhos, eles foram criados, foram bem cuidados pelos pais, mas os pais sempre amam, mas os filhos dão as costas para os pais. É por isso que tem muitas pessoas com a idade avançada que têm depressão, e não somente isso, eles vão até na tentativa de suicídio. Então isso não deve acontecer. E depois vamos ver Provérbios capítulo 23, versículo 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Então aqui ele está realmente frisando sobre os pais. Então, o pai do justo, ele se alegrará. Então, se nós olharmos isso, os cristãos, quando eles possuem esses filhos, eles desejam que eles sejam pessoas grandiosas, bem-sucedidas. As pessoas do mundo querem carnalmente, mas aqui o filho do justo é o quê? Ele deseja que o filho que vive conforme a palavra do Senhor Deus após nascer de novo, isso se tornará um grande gozo para os pais. Então isso não é uma pequena alegria, ele vai se regozijar. Então não existe nada melhor do que isso, nada mais satisfatório do que isso. Então como realmente é tão satisfatório poder ver isso do filho? Então realmente um pai do sábio se alegrará. Então, o pai realmente ele se alegrará por conta desse filho que é sábio. Então, aqui para o sábio é a mesma coisa. Então, realmente, um filho que vive de forma correta a vida de fé. É por isso que o pai se alegrará. Então, você fazer muito bem para os seus pais, realmente é algo muito importante, cuidar, servir. Mas os filhos, eles obedecerem bem diante do pai, diante da palavra, viver bem a vida de fé, isso é algo de maior alegria para os pais. Não existe nada que possa substituir isso. Porque o apóstolo Paulo disse, filhinhos meus. Então ele está dizendo para os santos que receberam a salvação através dele. Então se nós olharmos em 1 João, capítulo 2, no 1 João, 2 João, 3 João, então, o apóstolo João foi aquele que ele viveu realmente mais tempo do que todos os apóstolos. E ele realmente chamou todos aqueles que receberam a salvação de seus filhos. O apóstolo Paulo também, ele amou todos os santos como se fossem seus filhos. Então, porque agir no meio da verdade,
Realmente não existe nada mais satisfatório, feliz do que isso. Ele disse dessa maneira. Então você precisa se alegrar ao seu pai e à sua mãe, que os te gerou. Então precisa alegrar aos seus pais. Então você precisa alegrar a sua mãe que te gerou. Então você precisa realmente alegrar a eles. Então isso é algo normal. Então vocês precisam verificar, será que eu estou fazendo isso? Então, isso é algo que eu preciso estar confirmando. E vamos ver, capítulo 15, versículo 20. Provérbios, capítulo 15, versículo 20. Versículo 20. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Então, o filho sábio alegra a sua mãe. Aqui quer dizer que a mãe também entra aqui, né? A mãe e o pai. Então, o homem insensato despreza a sua mãe. Então, se nós olharmos aqui para os pais eles já estão com uma idade avançada, já não conseguem caminhar muito bem, ou falando como de hoje em dia é comum ter um Alzheimer. Então, você está desprezando, você está considerando como se eles não existissem. Então, tem pessoas que cuidam muito dos seus pais, honram seus pais até que eles faleçam. Mas tem outras pessoas que desprezam, que negligenciam os seus pais por completo. Mas nós, cristãos, não devemos fazer isso. E também, então nós precisamos estar obedecendo aos pais dentro do Senhor. Então, o que isso significa? Quer dizer que agora dentro do Senhor, quer dizer que é dentro de um parâmetro. Porque fora do Senhor, você estar fora da palavra do Senhor, não tem como obedecer a palavra do Senhor. Então você precisa estar dentro da palavra do Senhor. É por isso que os pais também, eles precisam estar dentro da vontade do Senhor Deus, criando seus filhos, fazendo-os crescer, tudo para a glória de Deus. Existe a vontade do Senhor Deus. O filho estar honrando aos seus pais, isso é vontade do Senhor Deus, já que é uma vontade que o Senhor Deus se agrada. Ele precisa servir bem aos pais, ele precisa honrar aos seus pais. Mas não pode partir dessa vontade do Senhor Deus. Não pode amar mais outras coisas do que ao Senhor Deus. Então, se nós olharmos os pais também, se os pais eles falarem algo além da vontade do Senhor Deus, então você não pode obedecer uma coisa dessas. Então, você precisa obedecer aos pais, mas dentro da palavra do Senhor Deus. Então, falar, não creia na palavra de Deus. Não, isso está totalmente errado. Ou se o pai, ele fala, você precisa seguir a mesma religião que eu sigo, e ele ficar impondo isso, ou falar para você estar idolatrando outros ídolos, então, mesmo que você morra, você não pode fazer isso. Então, porque acima dos seus pais existe o Senhor Deus. Então, se olharmos em Mateus capítulo 10, versículo 37, o Senhor Jesus disse para, realmente não é adequado aqueles que amem mais aos seus pais e suas mães do que a mim. Então, realmente você pode amar aos seus pais, mas você não pode amar mais do que ao Senhor Deus. Não tem como amar mais do que o Senhor. E é por isso que você não pode obedecer aos pais fugindo da palavra do Senhor Deus. Tem que ser dentro do Senhor. Então, isso é o correto. E assim, para todos aqueles que obedecem aos pais, está aguardado o galardão diante do Senhor Deus. Então, você precisa honrar os seus pais, então, porque isso é o que? É a promessa que está no primeiro mandamento do Senhor. Se olharmos em Êxodo capítulo 20, dentro dos 10 mandamentos que o Senhor permitiu ao povo de Israel, 4 são mandamentos para o Senhor Deus, 6 são para os homens. Esses 6 mandamentos referentes aos homens,
aparecem 5 mandamentos para que você não o faça. E existe um mandamento único que é para você fazer, que é honrar aos pais. É não matarás, não adulterarás, não furtarás, não mentirás, não cobiçarás. Se olharmos esses 5, são coisas ruins, não devem ser feitas. Não faça, não faça, não faça. Mas a coisa mais certa tem que fazer. E dentre eles, qual é o primeiro mandamento? É honrará o teu pai e tua mãe. Então nós temos uma ordem nos mandamentos também. Qual é o 10º? É não cobiçarás. Porque um pecado maior do que cobiçar é mentir. Um pecado maior do que a mentira é furtar. Pecado maior do que furtar é adulterar. Um pecado maior do que adultério é homicídio. Algo maior do que o homicídio é você desonrar os seus pais. Então você precisa honrar os seus pais. Mas eles não fazem isso. Esse é o maior pecado diante do Senhor Deus. É por isso que esse é o primeiro mandamento referente aos homens. E o Senhor, e também é o primeiro mandamento onde está guardado a promessa do Senhor Deus. Qual promessa é essa? A bênção de Deus. Então realmente existe a promessa do Senhor Deus ali nessa promessa. Então esse mandamento para você viver bem e você possa ter uma longevidade nessa terra. Quem guarda bem aos seus pais, quem honra os seus pais, quem cuida dos seus pais, precisa ser saudável para poder viver, não é? Então a bênção está guardada para essas pessoas. É por isso que você pode receber essa bênção diante do Senhor Deus. Quer dizer que é um caminho certeiro, é você servir aos seus pais. Então o Senhor Deus Pai, Ele sempre há de guardar essa promessa. Então buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. E então, realmente todas as coisas, como o promessa do Senhor disse o quê? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então se você servir, honrar os seus pais, você vai ter uma longevidade, você viverá ter uma longa vida na terra. Mas é claro que é importante a sua carne viver durante um longo período de tempo. Tem pessoas que servem bem aos pais, mas ele parte muito cedo para o Senhor Deus. Por que será que isso acontece? Se olharmos em Salmos 21, 4, nós podemos ver que quando nós salvamos os espíritos, o Senhor Ele nos permite uma longevidade espiritual. A vida que o Senhor Ele quer nos permitir é uma vida eterna espiritual. Então, uma vida eterna. E é por isso que tudo isso que o Senhor Deus nos permite, enquanto nós estamos na terra, eu viver um longo período de tempo, eu viver bem, tudo eu ter sucesso, isso é a promessa do Senhor Deus. E não somente isso, mas existe também uma promessa eterna diante do Senhor Deus. E é por isso que quando eu olho para pessoas que servem bem aos seus pais, eu fico realmente muito feliz, eu respeito bastante essas pessoas. Então, porque realmente dentre as pessoas que honram os seus pais, não existem tantas pessoas que são más, não é? Então são pessoas boas que cuidam de seus pais. São pessoas grandiosas, incríveis por cuidarem de seus pais. Então essa pessoa com certeza irá receber a bênção diante do Senhor Deus. Então se nós olharmos nossos irmãos e irmãs também, tem aqueles que cuidam bem dos seus pais, servem os seus pais, honram os seus pais. Mesmo que nós não saibamos detalhadamente, podemos saber um pouco. Tem irmãs que cuidam muito bem da sua sogra, do seu sogro. Estão sempre ao lado como se fossem seus pais de verdade, honrando-os. Então quando nós olhamos uma coisa dessas, então realmente é algo que eu respeito bastante. Então realmente cuidar dos seus pais, cuidar do sogro, da sogra. Então tudo isso são pais. Então realmente são pessoas que merecem o respeito e a honra. Então quem honra os seus pais, o Senhor Deus se agrada destes. E o Senhor há de abençoar conforme a palavra. Podem observar. Porque isso é a promessa de Deus.
Mas pelo contrário, se você desonrar os seus pais, você não pode aguardar pela honra, pela glória de Deus. O Senhor Deus disse: buscai o seu reino, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você obedecer, será dada a bênção. Se você não obedecer, em vez da bênção, você irá receber a maldição. É por isso que isso é um problema muito importante. E é por isso. Então, você estar servindo bem aos pais é algo muito importante, mas você desonrar aos pais é um grande pecado diante do Senhor Deus. Eu já disse para vocês antes, realmente maior do que homicídio, maior do que adultério, é você desonrar aos pais, porque esse é o primeiro mandamento permitido por Deus. Se olharmos em Êxodo capítulo 21, versículo 17, para todo aquele que amaldiçoar o seu pai há de morrer. Realmente é uma palavra bem pesada, não é? Porque quem amaldiçoou seu pai há de morrer. Serás morto. E se olharmos em Deuteronômio capítulo 27, versículo 16, diz: maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Então é você considerar como se nada, você desonra. E todo o povo dirá amém. E o povo disse amém. Então quem honra os pais será abençoado. Então dirão amém, amém. Então realmente é um mandamento muito severo. Então, se nós olharmos os 10 mandamentos, eles não têm mudança. Se olharmos em Provérbios capítulo 30, versículo 17 também, ele diz: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Então, são palavras realmente bem medonhas, não é mesmo? Então, você estar desprezando, zombar do seu pai, desprezar a sua mãe. Então, os corvos do ribeiro, eles virão para arrancar os seus olhos. Arrancam para comer. Ou nem só isso. E são dados para comer para os filhotes das águias. O que isso significa? Quer dizer que é uma pessoa que não tem valor de estar viva. Então, na Bíblia existem palavras realmente bem medonhas. Então, realmente, como você desobedecer aos pais é um grande pecado que o Senhor ele fala dessa maneira. Quando nós olhamos para os animais, quando eles crescem um pouco, eles partem de seus pais e nunca mais voltam. Vocês já viram no reino animal, não é mesmo? Qual a diferença dos pais, dos homens para com os animais? Os homens, eles realmente têm o agradecimento, eles querem servir, honra aos seus pais que os criaram. É por isso que quem desonra aos seus pais é como se fosse um animal, uma besta. Um homem que parece uma fera, ou uma fera que é um homem que parece uma fera. E se olharmos em Mateus capítulo 15, versículo 4, 6 também. Então ele fala sobre aqueles que realmente desobedecem aos seus pais e depois dizerem que servem ao Senhor Deus, isso é hipocrisia. Então, coisas que precisavam ser dadas aos pais, ele falará: eu já dei para o Senhor Deus, eu não preciso mais dar para os meus pais. Onde já se viu uma coisa dessas? Então, realmente, nós podemos dizer que isso são doutrinas que eles criaram. Se nós olharmos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, então nós podemos ver sobre todos os pecados que vêm quando ele realmente chegar aos últimos dias. Os homens, eles começam a amar a si mesmos. São avarentos. Eles desobedecem aos seus pais. Eles são ingratos. Dentre muitos dos pecados que existem. O pecado de amar a si mesmo, amar o dinheiro. Eles pensam que o dinheiro vai trazer a felicidade, que o dinheiro os protege. É por isso que eles amam o dinheiro mais do que qualquer coisa.
E assim eles desobedecem aos pais. Se nós olharmos hoje em dia também, então, pessoas que honram bem aos pais, as pessoas hoje em dia ficam pensando, nossa, que pessoa antiga, que pessoa realmente ultrapassada. Eles acham estranho isso. Então, realmente, você estar servindo aos pais, você honrar os seus pais, é algo tão importante, mas eles acham que isso é algo que já passou. Então, agora virou o quê? Uma moda. Você deixar os seus pais viverem a vida deles, você viver a sua. Então, eles falam, pra que eu preciso servir tão bem aos meus pais? Considera como algo pequeno. Então, isso é a moda do pecado. Então, se nós olharmos uma coisa dessas, eles desobedecem aos seus pais, eles largam, abandonam os seus pais, eles são bravos, eles são profanadores, eles vendem aos seus pais, vendem a própria fé deles. Eles amam o desejo carnal, a satisfação carnal. Então, isso é o que acontecerá nos últimos dias. Nós não podemos aprender com isso. E é por isso que quando nós olhamos nesse último tempo, todas as pessoas vão se tornando individualistas, pensantes de si mesmos. Então, tudo em volta de si mesmo. Então, se nós olharmos antigamente, as pessoas quando eram mais velhas, então quando tinham os pais mais velhos, antigamente eles colocavam sobre a carroça e levavam lá para cima da montanha e preparavam uma casinha pequena e trazia a comida para alguns dias e deixava a mãe ou o pai ali e falava para eles ficarem lá. E abandonava os pais ali no meio da montanha para morrerem logo porque já estão cansados. Então, antigamente, tinha um homem que ele colocou sua mãe sobre a carroça e começou a levar para a montanha, junto do seu filho pequeno. Foi puxando essa carrete e levou. Ele falou, vamos levar a vovó até em cima da montanha. Então a vovó não tem o que fazer agora, ela não tem forças. E ela simplesmente calada vai junto com a comida e é deixada no meio da montanha e o filho fala, mãe, fique aqui. Você está dizendo para a mãe morrer ali, falecer ali. E ele quer voltar. E o filho fala, pai, mas nós precisamos levar a carroça. E o pai fala, não, não precisa levar. Ele fala, não, pai, nós precisamos levar a carroça. Ele falou, por quê? Ele falou, pai, porque quando você estiver velho, eu preciso te trazer aqui também. Ele falou, eu preciso da carroça. Então o pai se assustou e colocou a mãe sobre esse carrinho e trouxe de volta. Eu não sei se é verdade ou mentira, mas tem boatos sobre essas histórias, esses contos. Então, se nós olhamos, realmente, de uns pais honrosos surgem filhos honrosos. Mas quem desonra seus pais, realmente tem filhos desonrados também. Então, você colhe da forma que você plantar. E é por isso, se olharmos em Salmos 127, versículo 3 também, ele diz, eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, os filhos, eles são a herança permitida por Deus. Herança é algo muito importante, hein? Será que só os bens são herança? A herança permitida por Deus a seus filhos. Então, você fez eles virem ao mundo e vocês os criaram, então os filhos pertencem a você? Claro que você realmente fez o parto, teve o seu filho nascer, mas você o criou? Em Salmo 139, Deus me criou desde o ventre da minha mãe. Se olharmos em Jó, capítulo 31, versículo 10 em diante, 13, também nós podemos ver que Deus me criou desde a barriga de minha mãe. Que habilidades que os pais têm para me criarem? Então, ele somente pegou emprestado o ventre da sua mãe.
Então, você estar ali como filho de Deus, você tem um plano, o objetivo de Deus para ser cumprido. É por isso que você foi criado. Você é um ser especial, precioso por conta disso. Porque Deus permitiu essa esperança, essa vida para nós. É por isso que nós precisamos pensar dessa maneira. Mas se ele falar, eu criei meus filhos, então eu posso usar eles do jeito que eu quiser. Está certo? Você vai querer que seus filhos cumpram o objetivo, os ideais, os sonhos que vocês não cumpriram? Vocês querem fazer a vida deles para cumprir a cobiça, o desejo que vocês tinham? Isso é pecado, isso não pode ser feito assim. Então, o trabalho, o papel dos pais não é algo fácil. Se você é um cristão, você está criando seus filhos, como isso é um grande dever permitido por Deus. Então, por você ter tido esse filho, então o filho é meu, não podem falar uma coisa dessas, é de Deus. Então, o Senhor Deus, ele permitiu como herança um ser precioso para servir a Deus, criado por ele. E então, vocês não podem tentar colocar os sonhos de vocês, os desejos de vocês nos filhos de vocês. Se olharmos na palavra de Lucas, capítulo 2, versículo 48 em diante, nós podemos ver quando o Senhor Jesus era criança. Existem os registros aqui. Então, José e Maria, eles estavam indo com o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus tinha 12 anos. Então, realmente, no fim de ano, eles foram para Jerusalém. Então, para guardarem a Páscoa. E eles foram um dia inteiro descendo. E quando eles estavam voltando o caminho todo, eles viram. Cadê Jesus? Eles não sabiam onde ele estava. Então, eles começaram a suspeitar um para o outro. Mas ele não seguiu você? Ele falou, não, eu achei que tinha seguido o pai. Ele falou, não, eu achei que estava com a mãe. Então, e eles começaram a falar, nossa, aconteceu um grande problema. Então, se olharmos isso, então nós podemos ver que o pai e a mãe, eles não estavam andando juntos, pelo visto. Podem ter ido com algum parente, não é? É por isso que eles falaram, nossa, que grande problema. Procuraram, mas não acharam. É por isso que eles voltaram novamente para Jerusalém. Procuraram. E por fim eles acharam o Senhor Jesus dentro do templo. Então o Senhor Jesus, ele estava na frente dos rabis, dos sacerdotes, dos intérpretes da lei. E o Senhor Jesus estava sentado nesse meio desses doutores, ensinando a palavra para eles. Então eles ouviam o Senhor Jesus, interrogavam o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus o ensinava. Então esses rabis já envelhecidos, como eles devem ter se assustado? Falando, nossa, da onde saiu esse jovem tão realmente sábio? Maravilharam-se. Então Maria, ela se assustou vendo aquilo. E Maria disse, filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Por que você estava aqui? Então o Senhor Jesus disse, por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar os negócios de meu pai? Então a casa de meu pai é o quê? É o templo. Então claro que esse templo diante do Senhor Deus realmente é um lugar onde o Senhor ele está para sempre. É o formato do Senhor. Então de qualquer maneira, então, desde o início, o Senhor é diferente das outras pessoas. Então, pegou emprestado a barriga da mãe, pegou emprestado há 30 anos a família de José para viver junto, mas é filho de Deus. Então, ele precisa estar na casa de meu pai. Então, os pais não conseguiam entender esse significado, mas Maria disse que ela colocou essa palavra em seu coração.
E então, se nós olharmos esse formato, nós precisamos pensar um pouco agora. Então, agora, o que o Senhor ele está fazendo para conosco? O que o Senhor ele deseja que nós, filhos, estejamos? O que Ele quer que nós estejamos fazendo o quê? Se olharmos como a palavra de Salmos 48, versículo 10, diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que meu. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Então, realmente vale bem mais a pena eu estar como porteiro na casa do Senhor Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Então, pensem bem, pessoal. Olhem para os seus filhos, se eles tiverem sucesso nessa terra, começarem a viver bem, seja politicamente, seja economicamente, se tornar famoso, seja na ciência, na tecnologia, ficar famoso, ter sucesso. Muitas pessoas respeitam, muitas pessoas dão mérito a ele. Ele é engrandecido na terra. Então, os pais devem gostar muito disso. É isso que vocês desejam? Vocês desejam que os seus filhos tenham sucesso na terra? Quantos anos dura isso? Então é muito melhor preferir você estar como porteiro na casa do Senhor do que nas tendas dos ímpios. Então realmente quando você cria o seu filho, não é para criar ele de forma especial. Eu já disse várias vezes. Você precisa formar um cristão. Você precisa fazer receber a salvação, nascer de novo, conforme a vontade do Senhor Deus. Você precisa fazer para que essa pessoa ela possa servir ao Senhor e assim entregar ao Senhor. Você já que recebeu de Deus, você entrega para o Senhor. Assim como 1 Samuel capítulo 1, versículo 22, a mãe de Samuel, Ana, ela não tinha um filho. Então ela ficou orando diante do Senhor Deus. Ela disse: Senhor Deus, por favor, me permita um filho. E então eu entregarei esse filho ao Senhor. Então eu vou entregar esse meu filho para sempre ao Senhor. E assim o Senhor Deus deu Samuel a ela. É por isso que olhamos em 1 Samuel capítulo 1, versículo 28. Ana, ela testemunha dessa maneira. Por isso também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Após ter um filho e esse filho ter parado de mamar, entregou esse filho ao Senhor. Então levou até o sacerdote Eli. Então ele estava cuidando da arca da promessa e deixou ele para dormir na frente da arca da aliança. Samuel serviu o Senhor Deus para sempre. E assim ele se tornou um profeta do povo de Israel. Um profeta extraordinário. Samuel. Então, já que Deus me deu, eu entrego ao Senhor para sempre. Então, isso não é algo lógico? Isso não é algo especial, isso é algo lógico. Então, como é que vocês querem fazer? Então, se vocês realmente forem para diante do Senhor Deus, vocês verão. Porque o Senhor Deus irá perguntar: o que vocês fizeram com o filho que eu deixei para vocês? Vocês fizeram ele receber a salvação? E ele recebeu a salvação, então como ele viveu? Ele viveu conforme a vontade do Senhor Deus? Ele se tornou um servo de Deus? Ou você criou um filho do jeito que você bem entendia, da sua maneira, do seu pensamento, para cumprir os seus desejos carnais? O Senhor Deus ele vai te questionar. Nós precisamos pensar sobre isso. Na realidade, quando olhar para este mundo, você quer se tornar famoso? Isso não serve de nada. Por quê? Porque toda a carne é como se fosse uma folha que envelhece e que desvanece e cai. Então, se nós olharmos para este mundo é um fio solto.
vai depois realmente, se for com uma folha, vai se secar. Até as flores mais bonitas, elas se murcham. Até as coisas mais bonitas, as construções dos homens, eles realmente já se perdem, vão se desconstruindo, se desgastando. Mas a palavra do Senhor Deus, ele se mantém para sempre. É por isso que precisa nascer de novo. E assim, quem faz a vontade do Senhor Deus, quem vive neste mundo e não segue conforme as potestades, os princípios deste mundo, e agora vive somente para o Senhor Deus que resta para a eternidade. Então, não coloque o seu filho no conselho dos ímpios. Coloque como porteiro do Senhor Deus. É 10 mil, 100 milhões de vezes melhor. Então, isso é um problema sério a ser resolvido. Então, você ter o filho, fazer ele crescer, como isso é um problema tão importante? Como isso é uma grande responsabilidade? Isso não é algo fácil. Se olharmos Efésios capítulo 6, versículo 3, ele fala realmente para você não enfurecer os seus filhos, não provocar a ira. Então, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, não é para provocar a ira. Se olharmos em Colossenses capítulo 3, versículo 22, ele fala: vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então, não é para irritar os filhos, conforme seu próprio sentimento, sua emoção, você ficar bravo e falar, eu quero bater, aí vai e espanca o filho. Quer ficar toda hora implicando com o filho porque ele errou em alguma coisa. Então você usa sua emoção, seu pensamento junto. Então não pode fazer isso. Então o filho, ele realmente é tão fraco, tão pequeno ainda, que se você fizer uma coisa dessa, pode dar um grande ferimento no coração dele. Então pode ser que aquela criança, realmente ela tenha algum problema no crescimento de sua personalidade, na formação da personalidade da criança. Então esse ferimento que você causa pode ir para sempre. Então vai a vida toda causando uma grande influência na vida dele, na personalidade dessa criança. Nós precisamos pensar sobre isso. E é por isso que você ficar brigando, castigando o filho, tem que ser no limite. Você não pode ficar demonstrando a sua emoção, sua raiva, você tentar descontar o seu ódio no seu filho. Então você está estressado e começa a bater no filho. Então, realmente eu tinha 5 irmãs. Então pensei bem. Os meus pais tiveram 5 filhas, não tinham um filho. Então a minha mãe, ela sempre orava e ficava pedindo para que tivesse um filho. Ela foi até no templo para rezar e depois me tiveram. Então as irmãs, elas cuidavam muito bem de mim. Então, depois que eu vi, as irmãs não deixavam nem eu tocar os pés no chão. Sempre cuidavam. Então, mas foi assim. Eu não lembro de ter apanhado de meu pai. Então, claro que eu errei muita coisa quando criança. Mas eu apanhei muito da minha mãe. Então, quanto que minha mãe amava tanto a minha vida. Mas a minha mãe batia muito naquele tempo. Então, nas minhas memórias, minha mãe, ela tinha uma vara desse tamanho e deixava pendurado em cima da parede. E se deixasse baixo, podia ser que a criança pegasse e jogasse fora, não é? Então minha mãe deixava num lugar bem alto onde eu não alcançava. Então quando eu errava alguma coisa, ela não falava nada. Ela só olhava para mim, depois olhava para a vara. O que isso significa? Ela está falando, vai aguardando. Então já já você vai apanhar. Então não bate no momento, não bate naquele momento. Ela vai guardando e guardando. Ela ajunta todos os meus erros. Ela vai ajuntando, ajuntando, ajuntando. E no dia que ela segura, levanta a vara. Eu não sei como a memória dela é boa. Ela vai batendo. Você errou isso. Então você não consegue fazer mais nada.
Então, já que eu errei, minha mãe lembra de tudo e vai batendo e batendo. Então, então apanha. Por quê? Porque ama. Então, a minha mãe, ela cuidava tão bem de mim. Então, quando chega o dia das mães, o dia dos pais, eu sempre lembro da minha mãe. Então, quando eu era pequeno, eu vivia uma vida bem difícil. Então, quando eu voltava do trabalho da escola, eu não tinha nada para comer. Então, desde a quinta série, eu tive que trabalhar para ganhar dinheiro para a família. E eu tinha que trabalhar para poder estudar por conta própria, até a escola de teologia. Até os 16 anos eu fiquei Até 18 anos eu fiquei em casa, mas depois dos 18 eu saí de casa para trabalhar sozinho, estudando a Bíblia, estudando na escola de teologia, e eu me tornei um cristão. Então meus pais também, eles se tornaram cristãos e serviam junto comigo a Deus. E antes de terminar a escola de teologia, eu recebi a salvação. E sozinho eu fiquei evangelizando durante 4 anos de um lugar a outro. Então as pessoas, os vizinhos da minha casa não sabiam que tinha um filho naquela casa. Porque quando eu ia para casa, eu chegava de noite e partia pela madrugada. E eu sempre ia evangelizar de um lado para o outro. Eu me casei e também ficava evangelizando. Eu me responsabilizei por uma igreja. E ao pensar assim, eu não consegui servir bem aos meus pais. E assim meus pais faleceram. Claro que eu preguei o evangelho para os meus pais. Meu pai e minha mãe receberam a salvação. E eles viveram bem a vida de fé comigo. E eles nunca me perguntaram, nem reclamaram, falando, por que você não está cuidando da família? Por que você não faz isso por nós? Então por quê? Porque meus pais viam, o meu filho está vivendo bem a vida de fé. Ele está servindo a Deus. Então eles ficavam agradecidos. E eu fico muito agradecido por eles terem esse coração, porque senão eu estaria me sentindo culpado. Então eu não tenho tantos arrependimentos agora. Mas eu me sinto meio culpado, porque se nós olharmos os discípulos do Senhor Jesus, eles largaram a sua família, largaram pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos e filhas e foram com o Senhor. Então, por conta do Evangelho do Senhor Jesus. Então, eles largaram a casa, a herança, o trabalho. Então, já que não tem como fazer 2 coisas ao mesmo tempo, você precisa fazer assim. Então, quando eu penso numa coisa dessas, então eu realmente é de cair às lágrimas. Eu me sinto culpado, porque se meus pais estivessem aqui ainda, eu de qualquer maneira que fosse, eu queria cuidar, honrar muito bem a vida deles. Então, eu sempre lembro muito dos meus pais. E então agora, o que os filhos precisam fazer pelos pais? É algo muito importante. Já que os pais o tiveram, o criaram, então realmente você precisa crescer diante do Senhor Deus e você precisa servir aos pais, porque é inadequado se você fala que cresce diante do Senhor Deus, faz bem diante do Senhor Deus, mas não faz pelos pais. Então, da mesma maneira como os pais fazem para os filhos de forma preciosa, por quê? Porque o futuro do filho já está preparado para diante do Senhor Deus. Então, para a glória do Senhor Deus, este filho foi criado. É um presente que o Senhor encarregou na vida dos pais para guardarem. Então é uma grande responsabilidade dos pais para fazerem crescer muito bem. Precisam ensiná-lo, educá-lo e assim ensinar a Bíblia a ele. Se olharmos para a mãe de Moisés, Joquebede, desde quando Moisés era criança, pequeno nascido, ela deve ter dito, você é um hebreu. Você é a descendência do povo escolhido por Deus. Então, realmente, ele deve ter tido uma pequena lembrança, deve ter remanescido nele. Então, é por isso que ele soube que ele era um hebreu. Então, o povo dele sofria tanto no Egito, vivia como escravo, sofria no Egito, mas ele está vivendo bem com o príncipe do Egito no palácio.
Ele pensava que isso era o princípio do pecado. É por isso que ele largou todas essas coisas. E ele escolheu sofrer junto do seu povo. Então quer dizer que ele sofreu junto do seu povo. Porque ele recebeu a influência de sua mãe. Então, como eu já disse sobre Samuel, se nós olharmos para a mãe de Samuel, Ana, se ela não tivesse fé, não tinha como ouvir Samuel daquela casa. Se olharmos em Timóteo, como que o apóstolo Paulo amava? O apóstolo Paulo chamava Timóteo como meu filho espiritual, realmente que não tem mentira. Então sempre que eu lembro de tu, realmente eu sempre derramo lágrimas e eu choro e falo, porque é uma fé sem mentira. Então é uma fé verdadeira, que estava dentro da sua mãe, dentro da sua família, e essa fé eu acredito que está em você e está também. Então, quer dizer que não é que essa fé é algo hereditário. Os judeus, eles consideram bem mais importantes a linhagem da mãe do que o do pai. Então, se nós olharmos o pai é uma semente e a mãe é o campo. É por isso que desde a madre, realmente quem o cria é a mãe. Ela cria somente dentro do seu ventre? Não, ela faz crescer, ela ensina. O pai tem que trabalhar lá fora para ganhar dinheiro. A mãe precisa criar o filho. Então, desde pequeno ouvindo a palavra do Senhor Deus. É por isso que segundo Timóteo capítulo 3, ele diz, desde criança tem aprendido a palavra do Senhor. Então, porque essa é a verdade e a sabedoria que leva à salvação de Cristo. Então, a mãe era uma judia e o pai era um grego. Então, se nós olharmos para o Timóteo, para a mãe dele, então, desde criança, Timóteo realmente aprendeu a Bíblia através de sua mãe. Então, a mãe plantou a fé nele. Então, a mãe aprendeu com a sua avó. Então, porque a fé vem do ouvir. Então, pense bem, o que vocês querem passar de herança aos seus filhos? Precisa passar a palavra a eles. Para passar a palavra a eles, os pais precisam saber da palavra também. É por isso que os pais, para que possam criar bem os seus filhos dentro da palavra, dentro da fé, os pais precisam aprender esforçadamente a Bíblia. E assim aprender a Bíblia, orando, decorando, e assim precisa mostrar o exemplo de estar sempre próximo da Bíblia. Então precisa sempre estar parecido nesse trabalho. Como em Provérbios capítulo 22, realmente você precisa ensinar seu filho desde o que é o certo, o caminho que ele deve percorrer, porque assim, essa criança ela não irá partir do meio de vós. Nós temos o nosso cântico. Tá, meu amado livro, realmente ele já pode ter realmente envelhecido e se perdido. Então eu lembro desde o livro que minha mãe lia para mim desde quando criança. Este livro tem poder, que é a Bíblia. Então eu volto para minha casa sem conseguir esquecer da oração de minha mãe. Então quer dizer que desde as palavras que eu sempre ouvia no colo de minha mãe, então eu não consigo esquecer a oração de minha mãe. Então os filhos que têm uma mãe que ora não fracassam. Porque a oração da mãe tem poder, porque ama. Já que teu coração que ama, essa oração tem poder. Então uma oração que você faz de senso comum, isso não é uma verdadeira oração. Uma oração de súplica, de você estar realmente desejando, aflito diante do Senhor Deus, buscando verdadeiramente ao Senhor. Então você tentar realmente crescer esta vida conforme a vontade do Senhor Deus. Então você precisa aprender a palavra do Senhor Deus, você precisa tentar plantar a palavra do Senhor Deus na vida dessa pessoa. É por isso que temos Êxodo, nós temos Deuteronômio. Então todas essas palavras que você tem aprendido, primeiro você precisa escrever em seu coração e assim você precisa fazer o quê?
passar para o seu filho, seja sentado, seja deitado, seja partindo no caminho, sempre precisa ensinar. Então precisa plantar a palavra do coração dele. Precisa ensinar quando pequeno, porque quando cresce não ouve mais. Quando a criança cresce um pouco, não querem mais ouvir a palavra dos pais. Quando são pequenos, eles seguem a mãe, seguem o pai, vão para a igreja, ouvem a palavra, oram. Se você diz para orar, eles vão orar. Mas quando crescem, eles pensam, por que eu estou orando? Se não consegue entender, ele não faz mais. Por que eu preciso ir para a igreja? Ali do lado tem amigos bons, legais, divertido. Eu vou fazer amizade com eles. O diabo não deixa quieto. Desde criança, se você não ensina direito, depois eles não ouvem mais. Então antes eu ouvi, na nossa igreja, de uma irmã que ela se arrependeu tanto que estava derramando lágrimas e contando o seu testemunho. Então o filho dela estava no 3º ano do ensino médio. Então a mãe viu que o filho frequentava esforçadamente a igreja no domingo, nos cultos, nas reuniões. E o que a mãe disse? Filho, você agora tem que se preparar para a faculdade, para entrar numa boa universidade. Então agora até que você passe nessa escola, não vá para a escola. Estude esforçadamente. A mãe disse dessa maneira. Então, a partir daquele momento o filho não ia mais para a igreja. Então ele se esforçou bastante, entrou numa boa universidade. Falou que entrou numa universidade boa. Mas depois a igreja é goodbye. Se formou. Entrou numa boa universidade, mas se formou na igreja, porque não vai mais. Então não ouve mais a palavra. Então mesmo que os pais eles se arrependam, não ouve mais. Ela errou. Não é mesmo? Então, o Filho do Senhor Deus precisa deixar na palavra do Senhor Deus, precisa deixar nas mãos do Senhor Deus, porque o Senhor Deus o faz crescer. Então, por que você quer ensinar, você quer fazer conforme a sua própria vontade? Como é que vai fazer depois? Então, indo para diante do Senhor Deus. O Senhor Deus há de prestar contas. Então, isso não é um problema simples. Então, você criar os seus filhos. Então, quando os filhos eles chegam na puberdade, não querem ouvir a palavra, eles desobedecem, são feios, não é? Mas precisa passar por esse problema muito bem conforme a palavra do Senhor Deus. Mas você brigar, você começar a bater no filho porque não obedece, você fica com ódio falando, eu fico com ódio só de ver você. Então a criança vai pensar, nossa, meus pais me odeiam. Então, a partir daquele momento, ele já vai se entortando. Ele fala, eu vou viver a minha vida, do jeito que eu quiser. Então se você bate com uma mão, com a outra mão, você precisa abraçar. Mesmo que você bata no filho, você precisa cuidar das feridas. Mas você pega o filho e cria de qualquer jeito que você quer. Então, criar um filho... Então, eu acredito que seja bem complexo, bem difícil. Porque realmente não é somente você criticar e repreender os erros, mas você precisa elogiar os acertos também. Vocês conhecem o Edson, não é? Edson, quando ele era criança, desde pequeno, ele estava na escola na primeira série e ele foi expulso da escola. Sabem por quê? Então, porque a professora da sala ficava tentando ensinar. Quanto que é 1 mais 1? E ele falava, é 1. Então, a professora falava, é 2, mas ele respondia 1. Mesmo tentando ensinar para Edson. Ele falava, 1 mais 1 é 1. Então, o que essa criança está falando? Eles não conseguiam entender. Então, a criança pegou água, jogou água no chão, e depois jogou mais água no chão e falou, olha, 1 mais 1 é 1.
Então chamaram a mãe para a escola. E a professora disse, senhora, o seu filho fala que 1 mais 1 é 1. Como é que eu vou ensinar esse menino? Não consigo mais ensiná-lo. Podem levá-lo para casa. E a mãe realmente ficou triste porque o filho não poderia ir mais para a escola. Mas o que a mãe disse para o filho? Sabem o que ela disse para Edson? Então a mãe, olhando para Edson, disse, filho, você é uma pessoa especial. O que os outros não sabem, você sabe. Então não fique com medo. Você vai ser uma pessoa incrível no futuro. Então a mãe colocou coragem na criança. Então quem fala 1 mais 1? Nós descobrimos essa fórmula agora, nós entendemos esse conceito de 1 mais 1 ser 1. Então é algo que eu não consigo explicar cientificamente. Mas Edson já sabia antes. O que as pessoas daquela época não sabiam. Então ele se tornou um grande cientista. Então tem os erros do filho, mas também tem as coisas bem feitas pelo filho também. Você precisa observar e fazer ele crescer bem nesses pontos. Então se os pais erram, uma fala, uma ação errada, isso pode causar um ferimento para sempre na criança. Pode ser um ferimento que não possa mais ser curado. Vocês precisam saber que pode trazer a infelicidade para a vida dos filhos de vocês. Precisam tomar cuidado. Assim como a palavra de Provérbios, capítulo 27, versículo 21, está escrito: como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores. Então, quando nós falamos de louvores, estamos falando de elogio aqui. Quando você elogia até o golfinho, ele dança, ele gosta das coisas. Se você ficar falando somente sobre os erros, os aspectos ruins, não podem fazer isso. Então, tem coisas que eles fizeram bem, tem aspectos positivos, é inteligente, é um menino bom, tem pontos bons. Então você precisa falar, você está fazendo bem. Então, se ele não recebe bem a nota, você reclamar e falar, como é que você trouxe isso chamando de boletim? O filho do lado, o vizinho do lado, ele não sei o que, fez tão bem. Não comparem o filho de vocês. Precisa falar, nossa, fez bem, fez melhor do que antes. Dá para fazer melhor. Precisa dar coragem. Então, essa uma palavra de você falar que ele vai conseguir, já se torna uma grande coragem. Então, tem como fazer ele fazer bem, sim. Então você não é para ficar realmente provocando a ira, é pela palavra do Senhor Deus, pelo castigo diante do Senhor Deus. Então se você é um homem verdadeiro diante do Senhor Deus, o Senhor Deus ele há de castigar. Por quê? Porque assim ele vai formando você em um homem verdadeiro servo do Senhor. Porque tem momentos que você precisa ser repreendido, sim. Claro, mas também tem momentos que você precisa receber o elogio. E então a criança ela vai sendo treinada dessa maneira, ela vai realmente se amadurecendo dessa forma. Então é isso que deve ser feito. Então plantando uma árvore, você dando água, você dando o adubo, ela sim pode dar frutos. Então você ter a criança, você fazer, ensinar, criar essa criança para que ela possa ter bons frutos. Porque através desses bons frutos você vai ofertar ao Senhor. Então o pássaro, ele tem o seu ovo e ela choca os ovos. E assim os ovos, eles saem os filhotes saem desse ovo, dessa casca e a mãe vai buscar os insetos, vai buscar comida e vai dar para os filhotes. De um lado para o outro, de um lado para o outro. Já viram, não é? Então, se deixar os filhotes no gelo, eles vão morrer. No inverno também. Mas o que as mães e os pais fazem? Como os pinguins, eles vão vão
revezando para cada um buscar comida enquanto o outro choca. E quando o filhotinho ele nasce, coloca em cima dos seus pés e coloca sobre embaixo das suas pernas e vão abraçando, cuidando e sempre trazendo comida. Eles vão e vomitam de novo, regurgitam a comida para dar para os filhotes. Então eles ficam durante dias passando fome esperando. Já viram, não é? Isso foi o que? A ordem do Senhor Deus. O Senhor Deus que ensinou. Isso é algo que nós podemos aprender. Isso é o que os animais fazem. Então ter um ovo quer dizer que você agora nasceu diante do Senhor e agora sair dessa casa quer dizer que você nasceu de novo. Então agora você sair desse ovo, você nasceu de novo diante do Senhor Deus. Então continuamente você vai crescendo diante do Senhor Deus. Então você vai crescendo somente com comida? Não, você precisa crescer o espírito, que é muito mais importante. E é por isso que assim você precisa fazer ele voar e ir para diante do Senhor Deus. Então quando vocês olharem para o boletim dos filhos de vocês e eles tiveram uma nota boa, vocês falam, nossa, você ficou em primeiro lugar na escola, muito bom. Mas mesmo que ele não tenha conseguido ficar em primeiro lugar, a nota dele vai aumentando, você precisa se alegrar nisso. Isso é algo lógico. Então, mas estar espiritualmente aprendendo a palavra do Senhor Deus, crescendo espiritualmente diante do Senhor Deus, vocês se agradam disso? Então vocês se agradam por estar crescendo como cristão, porque o apóstolo Paulo disse que ele sente dores de parto até que nós realmente tenhamos a imagem de Cristo formada em nós. Então, assim como ele sente dores de parto para que nós possamos crescer. Então, se nós olharmos o apóstolo Paulo, ele diz que através do evangelho ele nos teve. Então, até que a imagem de Cristo seja formada em nós, ele vai sentindo dores de parto. Então, ter um filho, criá-lo, dar-lhe o que comer, ensinar, fazer crescer, para que possa chegar à imagem de Cristo. E assim ele vai sentindo dores de parto. Então, por que ele chama dores de parto? Então, porque é um trabalho muito, muito difícil. Parto não é algo fácil. Então, você está colocando sua vida em risco para ter o filho. O filho, ele cresce sozinho? Por conta própria? Então, agora, nós olhamos espiritualmente, você partir da casa dos seus pais, você crescer, e você pode partir agora? Então, agora, se você for jogado no mundo, não tem problema algum? Então, para a vida de fé dos seus filhos, ver que eles cresceram espiritualmente. Então, como é que vocês se esforçaram tanto? Me digam, vocês se esforçaram pelos filhos de vocês? Quanto que vocês oraram pelos seus filhos? Então, conforme a vontade do Senhor Deus, vocês estão vivendo diante do Senhor? Fizeram eles viverem a vida do Senhor? Porque se olharmos para a carne só tem algumas dezenas de anos, depois tudo vai voltar para o pó. Então, Mateus capítulo 16. Nós podemos ver que nós temos toda a vida, mas do que a vida é proveitosa? Qual o benefício da vida? O importante é a vida eterna. Não é só sua carne viver bem? Então, todas as coisas deste mundo, elas irão passar. Então, quem está no Senhor, realmente, ele pode restar diante do Senhor Deus. Então, se nós olharmos, também está escrito realmente no túmulo do Jermude. Então, um homem que vive conforme a vontade do Senhor Deus. Então, quer dizer que ele ser um comerciante, ele ser um lavrador, não importa o que seja, se viver conforme a palavra do Senhor Deus, essa pessoa, ela tem sucesso. Tudo que tenha, você mesmo que você tenha todas as coisas da terra, se você não vive pelo Senhor Deus, você já fracassou. Não é verdade? Então precisa levar esse problema diante do Senhor Deus. E com certeza o Senhor Deus há de prestar contas.
Então uma pessoa me disse isso antes. Então quando você pega a flecha no ar que joga, dispara, puxa com toda a força para disparar. E atira contra o alvo. Então os pais são o arco e o filho é a flecha. Então, para mandar longe esta flecha, o arco precisa se encurvar bastante. Então encurva-se a coluna. Então quanto que os pais eles sofrem, eles gastam toda a energia deles para criarem o filho. Mas então, o problema é, para onde eles vão atirar essa flecha? Vão atirar essa flecha para um lugar nada a ver ou vão atirar para diante do Senhor Deus? Então para onde você está disparando essa flecha? Então viver para a glória do Senhor Deus. Então porque assim você pode ter sucesso. Então você estar vivendo diante do Senhor Deus, você se tornar famoso diante do Senhor Deus, você ter riqueza no Senhor Deus. Todas as coisas da terra, elas realmente são coisas temporárias que irão se perder, que irão realmente desaparecer. Nós que somos cristãos. Agora o objetivo da nossa vida é diferente, os valores da nossa vida são diferentes. Nós temos objetivos diferentes, esperanças diferentes. Todo mundo é diferente um do outro. As pessoas do mundo vivem de forma igual? Então nós estamos vivendo diante do Senhor Deus para a glória do Senhor. Então viver é pelo Senhor, morrer pelo Senhor. Para onde que Ele vai, eu vou junto. Então em todas as coisas é para a vontade de Deus. E é por isso. Então conforme o que o Senhor Deus Ele permitiu para nós. Então o Senhor Jesus também disse dessa maneira. Então, o Filho que o Senhor Deus permitiu para mim. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz. E assim todos aqueles que receberam essa graça do Senhor se tornaram filhos do Senhor. Então, agora nós somos aqueles que realmente estamos dentro da graça do Senhor. Então, nós somos aqueles que precisamos viver para o Senhor, entregar ao Senhor, retribuir. Então, para a glória. Então, realmente outros dizerem, nós fizemos ele crescer tão bem, mas ele foi para o mundo. Então quer dizer que nós precisamos criar bem, para que eles possam servir diante do Senhor verdadeiramente, do que para o Senhor Ele não falar, que pena que eu vim tão cedo. Então por que veio ao mundo? É por isso que os pais precisam lembrar de seus filhos, servir, honrar, obedecer aos pais. Isso é a coisa mais preciosa diante do Senhor Deus. Então, um filho que tem os seus pais, ele precisa honrar aos pais, precisa aprender a servir os pais, como em 2 Timóteo, como em 1 Timóteo. Então, realmente, os pais, eles não precisam ficar esperando algo grandioso dos seus filhos, só esperar diante do Senhor Deus. Então, para realmente a alegria do Senhor. Então, realmente, eu acredito que todos nós iremos receber a glória diante do Senhor Deus quando formos para Ele. Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo através da sua grande graça. O Senhor Deus nos distinguiu deste mundo para que nós pudéssemos viver no meio da sua glória. Senhor, nós estamos tentando viver conforme a vontade do Senhor Deus, fazendo com que os filhos eles possam viver obedecendo diante do Senhor Deus. Que realmente através dessa palavra eles pudessem aprender. Então realmente como é que os pais eles criaram este filho? Então realmente se é para a glória do Senhor Deus, se é para o trabalho do Senhor Deus, Senhor. Que o Senhor possa ajudar para que os pais possam guiar os seus filhos, para que assim possam receber a salvação. Porque nós somos cristãos e agora nós todos possamos aprender e viver conforme a vontade do Senhor Deus para com os pais. Então, cumprir de forma perfeita, para que assim nós possamos ter o coração de honrar, de obedecer aos pais. Que através disso nós possamos fazer o trabalho de agradar ao Senhor Deus. E também
em todos os pais que estão criando seus filhos, dentro do coração dessas pessoas, que o Senhor Deus possa guardar o seu amor, a sua palavra, que o Senhor possa fazê-los descansar. Então, realmente, toda essa grande graça que o Senhor Ele permitiu para mim, como para todos nós, Senhor. Que nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação, nós possamos viver somente se agradando diante do Senhor Deus. Que nós todos podamos ser conduzidos ao Senhor. Que o Senhor Deus possa nos ensinar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.